Abster-se de sangue. O mito judaico diz que o Deus Criador deu ao homem inicialmente apenas alimentos vegetais. Depois do dilúvio universal, autorizou-o a comer tudo que vive e move sobre a terra, exceto o sangue dos animais. Mas ao tomar os hebreus como seu povo seleto, separando-o dos outros povos, fez também uma separação entre animais, indicando de quais poderiam comer e de quais não poderiam, e os proibiu completamente de comer sangue. O cristianismo primitivo, ao acabar com a separação de povos, eliminou também a separação de alimentos, porém ainda houve instrução para não comer sangue. Daí o fundamento utilizado por alguns religiosos atuais para não receber transfusão de sangue, embora algo bem diferente de comer sangue de animal. A história relatada no Gênesis dá a entender que, ao primeiro casal, o Deus Criador deu como alimento apenas os vegetais, pois além de não haver nenhuma menção do homem alimentando-se de carne antes do dilúvio universal, está escrito que após o tal dilúvio, Yahvé teria dito a Noé: tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Gênesis 9, versículo 3, tradução Almeida revisada e atualizada. Mas uma restrição teria sido imposta: a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Gênesis 9, versículo 4. Afirma tal escritura sagrada que mesmo depois de ter destruído quase toda a humanidade por causa da maldade do homem, os descendentes da família escolhida se tornaram maus também. Então o Deus teria escolhido um semita chamado Abraão e prometido que da sua descendência sairia o povo seleto, separado dos outros povos. A certa altura da história, teria o povo escolhido passado por longo período de servidão no Egito e teria sido libertado por Moisés, a quem Yahvé, o único Deus verdadeiro, teria dado uma lei. Nesta lei, que considerava os hebreus separados dos povos, houve também uma separação entre animais que eles poderiam comer e os que não poderiam. Eu, Senhor vosso Deus, vos separei dos povos. Fareis, pois, distinção entre os animais limpos e imundos, entre as aves imundas e as limpas, as quais coisas apartei de vós para tê-las por imunda, e separei-vos dos povos para serdes meus. Levíticos 20, versículo 24 a 26. Os animais cuja carne foi proibida são chamados de imundo, e o sangue continuou proibido, mesmo o dos animais que poderiam ser comidos, chamados limpos. Nenhum sangue comereis. Levítico 7, versículos 26. Quando surgiu o cristianismo, a ala dominante cujos escritos foram selecionados para compor o Novo Testamento, tendo em vista que para cristãos não haveria mais separação entre judeus e gentios, acabou também a separação entre alimentos. Um dos textos atribuído ao apóstolo Paulo diz: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, porque tudo isso tem sido sombras das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças: não manuseieis isto, não proves aquilo, não toque aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Colossenses 2, versículos 16, 17 e 20. A solução de uma controvérsia doutrinária, ensinando alguns que os conversos ao cristianismo se deveriam circuncidar e observar a lei, Atos 15, versículo 5, teria sido a seguinte: pareceu bem aos apóstolos enviar algumas instruções sobre o que deveriam os cristãos se abster.
Entre as abstenções estavam a abstinência das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue e da carne de animais sufocados, que normalmente ficam impregnadas de sangue, não havendo nenhuma referência a animais imundos. Atos 15, versículos 22 a 29. Mais uma prova está aí de que a distinção entre limpos e imundo, como típica no entender dos cristãos primitivos, não mais vigorava para eles. Escrevendo aos Romanos, Paulo afirmou: eu sei disso, estou persuadido no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Romanos 14, versículo 14. Dos textos acima se deduz que o grupo cristão dominante concluiu que poderia comer de todos os animais, não havendo mais esta separação entre limpos e imundos, que eles consideravam coisas figuradas, já sem validade para eles. O sangue, porém, teria continuado proibido. É com base na referida proibição de comer sangue que um grupo religioso atual ainda prefere a morte a fazer uma transfusão de sangue. Ainda argumentam: se o médico proibir você de tomar bebida alcoólica, você irá injetá-la na veia? Não leva em consideração que um médico desaconselha a bebida para alguém por questão de saúde, e a proibição de comer sangue nada tinha a ver com o efeito nocivo sobre o organismo, mas por ser o sangue a vida do animal. Nos primórdios do cristianismo, jamais se cogitava que um dia fosse possível transferir sangue de uma pessoa para outra. Se esse recurso já existisse, talvez o mestre cristão tivesse feito essa ressalva, uma vez que é coisa muito diferente de comer sangue animal. Comer sangue seria um desrespeito à vida no conceito religioso da época. Passar sangue de uma pessoa para outra é tentativa de salvar a vida, e quase sempre salva mesmo. Todavia, por incrível que pareça, ainda há cristãos hoje que consideram tudo igual e preferem morrer a receber sangue de outra pessoa.